comigo assim, fale da sua esperança. Esse lado aqui comigo, fale da sua esperança. Fica mais forte, né? Quando a gente sabe que vai fazer uma disputa com o outro lado. Esse lado aqui vai falar, fale da sua esperança. Fale da sua esperança. Ok. Não do seu problema. Não do seu problema. Não do seu problema. Fale da sua esperança. Fale da sua esperança. Não do seu problema. Agora que era para ser mais fraco, foi mais forte, né? A fala forte do nosso coração deve ser aquilo que nós esperamos, aquilo que nós cremos, não o nosso problema. Problema todos nós temos. E quanto mais eu falo do meu problema, mais eu aumento, amplifico, amplio o seu poder, sabe, de opressão sobre a minha vida. Mas quando eu falo da minha esperança, daquilo que eu creio, mais eu libero o poder de Deus também sobre a minha vida. E nós somos muito bons em falar de problemas, das dificuldades, das crises, das questões, mas nós podemos e devemos agora começar a aprender, como temos ensinado, a falar a respeito daquilo que nós cremos. Às vezes até na nossa oração, nós oramos mais o problema do que necessariamente aquilo que nós esperamos, a resposta para aquele problema. Nós oramos mais a dificuldade do que a palavra de Deus, que é a resposta para aquela dificuldade. Até nas orações, esse tipo de coisa acontece. E vou dizer para você mais uma vez, quando o Espírito Santo tocar no seu coração em alguma palavra, você vai se levantar e vai fazer a sua oferta. Vai trazer aqui, vai colocar aqui no gasofilácio. Apóstolo, eu já fui. Se você tem um coração de crente, se o Espírito Santo falar, você vai acabar vindo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque Deus tem uma palavra para mudar a sua vida e a sua história nessa noite. Diz amém? Deus quer mudar a sua história, mudar a sua vida, e Ele pode, Ele quer fazer isso. Por mais que você ache que você não merece, ainda assim, o amor de Deus e os olhos de Deus estão sobre você e sobre a sua vida. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim, Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza, diga firmeza, a esperança que professamos. Eu entendo que a gente tenha dificuldade, porque normalmente a gente se apega com firmeza àquilo que está na nossa mente. E aquilo que está na nossa mente é a crise, é o problema, é a dificuldade. Mas o que a Bíblia está dizendo é exatamente ao contrário. Deixa a crise e a dificuldade para lá e se apegue com... a esperança que nós professamos, declaramos, confessamos, falamos. Fale da sua esperança, não do seu problema. Mas por quê? Porque a esperança, aliás, uma vida sem esperança não é vida. O que é viver sem esperança? Eu vivo cada dia por sua vez. Ok, mas você tem que ter esperança de que dias melhores, que momentos melhores, de que coisas melhores vão acontecer na sua vida. Viva a vida com esperança. A esperança vem de Deus, daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês, não vou adiantar. Mas por que eu preciso ter essa esperança? Porque ela vem de Deus, ela vem de uma promessa. E o versículo 23 conclui dizendo assim, pois aquele que prometeu é fiel. Então a minha esperança ela não é vazia, a minha esperança ela não é vã, a minha esperança não é à toa, a minha esperança está baseada na palavra de Deus sobre a minha vida, e eu professo a minha esperança porque eu sei, diga eu sei, que aquele que prometeu, Ele é fiel. E você fica pensando, como é que Ele é fiel? Eu estou todo errado, eu estou cheio de problema, como eu pequei essa semana? Como é que Ele pode ser fiel? Irmão, a fidelidade dEle a Ele mesmo. E Ele prometeu que seria fiel a você. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel à sua palavra. Ele prometeu, Ele enviou Jesus. Aliás, Romanos capítulo 8 diz assim, aquele que não negou o seu próprio Filho, antes o entregou por mim, como não daria também juntamente com Jesus todas as coisas? Existe uma promessa sobre a sua vida, existe uma razão da sua esperança. Essa semana eu estava ouvindo um pastor, e ele estava contando a experiência de uma irmã na União Soviética, olha só, na Rússia, e ela estava decidida a tirar a sua vida, ela queria se matar.
Por uma razão que ele não sabe, que ela não sabia explicar, ela já estava com os artefatos ali preparados para poder dar fim à sua vida. Ela resolveu ligar a televisão para assistir o último programa, antes de acabar com tudo. E quando ligou o programa de um pastor que estava pregando, que pregava em outra língua, mas traduzido lá para a língua dela, e falou de Jesus, e falou da esperança, e aquilo entrou no coração dela, e ao invés dela olhar para frente, para o futuro agora, como se nada tivesse jeito, aquela mulher se converteu ao Senhor Jesus. E agora, a palavra que ela professava não era mais uma palavra de morte, não era mais uma palavra de derrota, mas era uma palavra de vida, de transformação. Por quê? Porque eu preciso me apegar com firmeza à esperança que eu declaro. Então declare a sua esperança ao invés de declarar o seu problema, porque aquele que prometeu, ele é fiel. E Jesus, ele fala sobre isso. Vamos continuar, vamos avançar. Em Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24, que é o texto áureo da fé na Bíblia, nas falas de Jesus, diz assim: eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-te e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá assim como ele diz, será feito. Portanto, eu lhes digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes acontecerá. Sabe, às vezes nós temos dificuldade de crer, e quando nós temos dificuldade de crer, não é porque nós achamos que Deus não pode, é porque nós achamos que nós não merecemos, por uma série de razões. Mas eu vou mostrar para você que essa chave vai virar na sua vida, e você sim, não merece, mas Jesus mereceu no seu lugar. E todas as vezes que você ora, não é você que ora, é Jesus que está orando, e Deus olha para você como se olhasse para o seu filho. Por isso ele não te negará bem algum, apenas você precisa crer. Diga fé. E a fé de Deus, é do que ele está falando, a verdadeira fé de Deus, ela se manifesta exatamente dessa maneira. Eu criei, por isso eu falei. A fé de Deus é assim: eu creio e eu falo. Eu falo daquilo que eu creio, eu professo a minha esperança e não a minha dor, nem a minha dúvida. Eu falo da escassez, eu falo da fé, eu falo daquilo que é promessa de Deus na minha vida. Semana passada, no domingo de carnaval, nós pregamos sobre isso, você pode ver essa palavra lá no YouTube. O Salmo 103, versículo 2, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor. Então você vê o salmista ministrando a sua alma, dizendo: alma, mente, razão, emoção, bendize ao Senhor. E diz mais: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Sabe, nós nos esquecemos muito rápido das promessas e dos benefícios de Deus, e somos também muito ligeiros em confessar, em falar dos nossos problemas e das nossas crises. Mas a Bíblia diz que nós não vivemos daquilo que vemos ou sentimos, mas a nossa vida está baseada naquilo que nós cremos. Você é filho de Deus, diz amém? A sua vida precisa ser baseada naquilo que você crê. Você não tem problema de dinheiro, você não tem problema de enfermidade, você não tem problema de família. Ih, pastor, você não sabe de nada. Eu estou dizendo para você, não tem. O que você tem é problema de crer errado. Quem crê errado, vive errado. Deus já pagou o preço por uma família abençoada para você. Vida de provisão e prosperidade, saúde e paz, essa porção é sua. A única coisa que Deus não garante para você é que ninguém vai falar mal de você. Perseguido você vai ser, mas todas as outras coisas estão incluídas na bênção de Deus sobre a sua vida. Por isso, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se você for ler o Salmo 103, os próximos versículos, e eu vou citando aqui o que eu falei a semana passada, hoje com novos exemplos e com novas figuras, lá nesse Salmo 103 diz assim: é Ele que cobre a sua vida de bens. Quantos querem experimentar isso? Amém. Todos nós queremos. Repete assim: é Ele que cobre a minha vida de bens. Deus é bom, irmão, e esse é um dos benefícios pelos quais nós devemos bendizer a Ele. Mas eu não estou recebendo isso. Bendize a si mesmo. Bendize até você receber. Que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração sejam sempre em louvor a Ele. E você vai destravar sobre a sua vida, pelo poder de Deus, aquilo que o Senhor já separou para você. No livro de Lucas, no capítulo 5, versículos 4 e 5,
Tem uma história que nós conhecemos bem, você conhece bem. Jesus passou na beirada do mar da Galileia, e ali tinha uma multidão seguindo ele, e ele entra no barco de Pedro para poder usar o barco de Pedro como uma plataforma e pregar para aquela multidão. O versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes para você pescar. Essa palavra é muito emblemática. E eu volto a dizer para você, é Ele que cobre a sua vida de bens. Portanto, bendiga o Senhor, professe, fale da sua esperança. Pedro começou a argumentar com ele que Pedro era um pescador profissional. Ele disse: olha, eu pesquei a noite inteira, não há nenhuma razão para eu pescar agora, não tem peixe nessa hora, quem entende de peixe sou eu, e eu trabalhei, eu me esforcei, junto com a minha equipe, junto com todo mundo, pessoas experientes, não adianta, essa não é a hora de pescar. Essa sempre é a resposta da nossa razão. A nossa razão sempre nos impele a dizer que não dá, que você não consegue, que você não pode, mas o que você precisa é ter na sua boca e no seu coração a palavra de Deus fluindo através de você. Por isso, olha só que testemunho extraordinário de Pedro, quando ele diz assim, preste atenção: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre essa, o que está escrito ali? Sua palavra. Sobre essa sua? Uma palavra de Jesus pode mudar completamente a sua história. Então, sobre a palavra de Jesus, não sobre os argumentos da sua alma, não sobre os argumentos da sua mente. Quantas pessoas estão argumentando contra Jesus hoje? Estão argumentando contra o corpo de Cristo, argumentando contra a igreja hoje. Mas Pedro estava dizendo assim: olha, o argumento é lógico, o argumento é válido, mas eu não vou basear minha vida nos argumentos da minha mente, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar a rede. E o resto é história, você já sabe o que aconteceu. Qual o nosso problema? Que nós não temos a atitude de fé, a disposição de fé de jogar a rede na hora que Jesus manda. Ele está mandando você lançar a rede no mar, e você continua querendo fazer outra coisa, argumentando: não dá, não posso, não consigo, não vai dar, por isso ou por aquilo. Lance a rede, lance a rede, lance a rede. Nós temos muitas razões para não fazê-lo, mas temos uma única razão para fazê-lo. E essa única razão, ela é muito maior, diga muito maior, do que todas as anti-razões que nós não devemos observá-las na nossa vida. Nós sabemos que aquela rede voltou cheia de peixe. Sabe, Jesus não deve nada a ninguém. Pedro teve paciência e perseverança. Ele ficou ali a noite inteira, ele trabalhou a noite inteira, depois ficou o dia inteiro esperando Jesus pregar. No final, ele foi recompensado. Isso te lembra alguma coisa? A Bíblia diz assim, Jesus diz assim: dá e dar-se-vos-á. Pedro deu seu tempo, deu seu barco, deu a sua fé e recebeu muita coisa em troca. Tem alguém comigo entendendo? Deus quer abençoar a sua vida. A bênção de Deus está sobre você. O que você precisa é entender que no princípio do reino é você dando, é você entregando que você vai receber, é você doando, é você ouvindo, é você crendo e é você agindo debaixo da palavra que você vai receber o milagre de Deus na sua vida. Diz assim: eu quero. Uma outra sequência diz assim: a Ele que cura as suas enfermidades. Então bendize a minha alma ao Senhor, porque é Ele que cura as suas enfermidades. Sabe, isso era uma experiência já atuante na vida do salmista, mas é uma promessa para cada um de nós hoje. E quando eu falo sobre isso, eu queria usar o próprio exemplo de Pedro. Pedro já havia tido a experiência de agir debaixo da palavra de Jesus. Diga assim: uma palavra de esperança. Você não está me ajudando. Uma palavra de esperança. Pedro já tinha tido a oportunidade de seguir a palavra de esperança, mas agora seria diferente. Sabe, hoje, irmão, olha para mim, hoje, Deus pode estar te dando a chance de ouvir uma palavra de esperança e de andar debaixo dela. Mas vai chegar a hora que essa palavra de esperança não vai vir de lá, ela vai sair de dentro. Vai sair de onde? Vai sair de dentro do seu coração e vai fluir através de você. Sabe por quê? Porque um momento você recebeu, mas de graça você recebe e de graça você... E Pedro agora ele estava evoluindo nesse aspecto. Agora a promessa que se cumprira na vida dele, naquele barco, a palavra que fluiu nele, agora fluiria através dele, através do Espírito recriado do coração de Pedro. Como diz a Escritura, um rio de água viva fluirá através do seu interior.
E Pedro antes ele creu, mas agora não, agora ele era o canal que Deus usaria para que aquela bênção pudesse acontecer. Atos, no capítulo 3, eu vou ler o versículo 4 ao 7, conta a história de um paralítico que foi se assentar à porta do templo na hora nona, na hora da oração. E diz o texto que aquele paralítico, ele foi ali com expectativa, diga expectativa. Olha só que interessante, ele tinha uma expectativa, ele tinha uma esperança, ele esperava receber alguma coisa. Quando nós vamos à casa de Deus, que naquela época era o templo lá de Jerusalém, hoje quando nós vamos ao prédio ou à célula, que não é necessariamente a casa de Deus física, Deus habita em nós, mas quando nós vamos para o ajuntamento de crentes, nós precisamos ter a expectativa, a esperança, diga esperança, de receber alguma coisa. Você não veio aqui simplesmente para dar, você veio dar também, entregar o seu louvor, entregar o seu culto, entregar a sua adoração, entregar a sua oferta, mas você também veio para receber e precisa ter uma expectativa, uma esperança de que vai receber alguma coisa da parte de Deus. E aquele paralítico que sentou na beira da porta, ali da porta do templo, ele tinha esperança de receber alguma coisa. E Pedro chegou ali. Para minha turma de quarta-feira, de Panorama, já entenderam que existe uma coisa que é o tempo kairós. É a hora certa, no lugar certo. O paralítico, ele estava no lugar certo, na hora certa. Quem sabe hoje não é o seu dia. A sua hora certa, no lugar certo, da sua história mudar, da sua vida mudar, do seu coração ser movido e ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Então Pedro, olha o versículo 4, fitando, olhando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele, o paralítico, olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O que ele esperava? Diga, receber alguma coisa. As pessoas dizem, ele estava esperando receber uma esmola, mas ele não disse isso. Ele esperava receber alguma coisa, e ele recebeu. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, quem espera em Deus, sempre alcança. Deus tem uma promessa. E naquele momento ele esperava receber alguma coisa. E diz que Pedro, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, em nome de Jesus, levanta e anda. Qual é o crente que tem a coragem de chegar para um paralítico e dizer para ele, levanta e anda? É maluco? Não, é cheio de Deus. Se não for feito na alma, for feito no espírito, vai levantar mesmo, porque é cheio de Deus. Há poucos anos atrás, Pedro estava vivendo a experiência de ouvir uma palavra. Qual foi a palavra? Lance as redes. E essa era uma palavra impossível. E o que ele fez? Lançou as redes. Agora não. Agora ele não está mais ouvindo uma palavra, agora ele está liberando uma palavra e dizendo para o paralítico, levanta e anda. E diz que ajudando pela mão, segurando pela mão o paralítico, levantou ele começou a andar. Deus quer fazer isso na sua vida, sabe? Então bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele me cobre de bens, assim como ele multiplicou os peixes na rede de um Pedro que trabalhou. Às vezes a gente trabalha, e a Bíblia diz que é inútil levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores. Se Deus não abençoa, não tem negócio que prospere. Se Deus não guarda, não tem casa que prospere. Se Deus não vigia, não tem cidade que fique protegida. Nós precisamos confiar e descansar em Deus e agir em fé, e a nossa vida vai crescer e vai prosperar em nome de Jesus. Uma terceira questão diz assim, é Ele, diga Ele, que me cobre de graça e misericórdia. Eu fico espantado, como muitos crentes que vivem hoje, talvez alguns estejam aqui nessa noite, ainda vivam debaixo de palavras de maldição. Palavras de maldição mesmo. Palavras que te travam, que te prendem, porque as verdadeiras maldições, elas estão não no seu espírito, você que é crente, mas elas estão na sua mente, te prendendo e te oprimindo. Então são pessoas que estão presas em cadeias mentais, verdadeiros calabouços de tortura e de dificuldade. O que essas pessoas não sabem, talvez você nem saiba disso, é que as portas dessa cadeia já estão abertas. Glória a Deus.
No livro de Mateus, versículo 12, capítulo 12, versículos 20 a 22, o Senhor Jesus, ele conta uma história que já falava Isaías, o profeta Isaías falava a respeito dele lá no passado, diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e o seu nome será, vamos ler o versículo 21, e o seu nome... agora você vai entender, né? Por que nós precisamos falar da nossa esperança e não do nosso problema? Porque quando nós falamos da nossa esperança, nós estamos falando o nome de Jesus. Por quê? O versículo 21 diz: o seu nome será, o nome de Jesus será esperança de todo o mundo, esperança de toda a terra. Então levaram, olha só como é que a coisa flui, né, na vida de Jesus. Então levaram até Jesus um homem que era cego, diga mudo, e estava possuído por demônio. Esse ninguém nem quis falar, né? Pode ter uma situação pior do que essa? O cara era cego, o cara era mudo e o cara era possuído por demônios. E você sabe que Jesus o curou, expulsou o demônio, ele voltou a falar e a ver. Agora observe a ordem desse texto. Eu disse que existem pessoas que estão presas a situações e circunstâncias, palavras de maldição. Deixe que a sua mente fique aberta e o seu espírito receba essas palavras e veja se você não precisa de fato receber uma verdade de Deus na sua vida nessa noite. Palavras como essa você nunca vai conseguir. Quem já ouviu essa palavra? Não precisa levantar a mão, não se comprometa. Você nunca vai conseguir, isso não vai dar certo. Você não vai conseguir estudar, e se conseguir, nunca vai conseguir se formar. Para quê? Para que ir para a faculdade? Se conseguir abrir um negócio, vai falir logo em seguida. Ninguém te ama, apenas quer te usar como brinquedo, nunca vai ter um relacionamento sério. Se conseguir um relacionamento, não vai durar, porque você não nasceu para isso, você não nasceu para ser feliz. Seus filhos serão um completo fracasso, igual o pai. Vai ser um fracasso, não vai dar em nada. Ninguém te dá valor. No trabalho querem te escravizar, nos relacionamentos apenas tirar vantagem, na igreja só estão interessados no seu dinheiro e querem se meter na sua vida. Sabe, essa lista ela é interminável. Palavras de maldição que travam a sua vida. Sua célula não multiplica, você não cresce, você não amplia, você não expande, você não consegue, você não. E quantas pessoas estão debaixo de estigmas como esse? Eu quero dizer que está chegando a hora dessa verdade não ser verdade na sua vida. E eu digo mais, não é. Mas você precisa se apropriar dessa palavra no seu coração. Então Jesus, como disse o texto, ele veio quebrar a cana, esmagar a cana quebrada? Não, ele veio restaurar. Sabe, Jesus veio quebrar esse estigma maligno na sua vida e no seu coração. Então o texto diz lá, não esmagará a cana quebrada. Para que serve um caniço quebrado? Nas mãos de Jesus, serve para ser restaurado. Sabe, essas pessoas dizem que você não vale nada, não tem valor nenhum, não serve para nada. Isso pode ser na opinião deles, mas nas mãos do Senhor Jesus, você é perfeito para ser restaurado. Parece aquela história do vaso, da visão do oleiro, diz Jeremias capítulo 18, desce, vai até a casa do oleiro Jeremias, e o oleiro estava construindo um vaso, o vaso ficou torto, o vaso ficou feio, então ele disse, será que eu posso quebrar esse vaso e fazer de novo? E Jeremias disse, sim, Senhor, tu podes. Pois é isso que eu vou fazer com a casa de Israel e vou fazer com a sua vida. Se você se sente uma cana quebrada, Jesus não veio esmigalhar essa cana, nem embaçar no moedouro. Ele veio restaurar a sua vida, é uma palavra de restauração. Não esmagará a cana quebrada. Sabe, entre as palavras que as pessoas dizem e a palavra de esperança que Jesus diz, observe as palavras de Jesus sobre a sua vida. Repete comigo assim, eu falo da esperança e não do problema. Jesus não veio para apagar aquela sua última chama, ao contrário, ele veio fazer incandescer aquele fogo que está apagando. Sabe, circunstâncias apagam fogo, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, apagam o fogo da nossa fé e o fogo do Espírito.
ninguém me valoriza, não consigo, não vai, não prospera, e a chama vai, o que adianta eu ir para a igreja? Eu não consigo deixar esse mau hábito, eu não consigo deixar de fazer aquilo, ou de fazer aquilo outro. Sim, você não consegue mesmo, porque você está tentando na sua força. Mas eu quero dizer que se a sua chama, ela está se apagando, Jesus não veio para cuspir no dedo e fazer e apagar essa vela. Ele veio para fazer essa chama encandecer de novo. Ele vai colocar combustível, vai colocar azeite na sua vida, e a chama que está se apagando, ela vai se acender novamente. Diz amém. Cara, isso aqui está aqui para o nosso exemplo. Assim como aconteceu lá, acontece conosco hoje. A gente canta, a chama não vai apagar. Não é assim que está lá no cântico? Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Às vezes, quando a gente é responsável demais, a chama acaba apagando. Mas quando Jesus entra nesse negócio, nunca vai faltar azeite, nunca vai faltar combustível para que a sua chama se acenda. E olha só, e agora eu vou para o final do texto, que é a história do cara que estava lá. Depois que Jesus disse isso tudo, eu acho que alguém pensou assim, vamos ver se isso é verdade mesmo. E levou para Jesus lá o cego, levou o mudo, e levou o endemoniado. Só que as três coisas numa pessoa só. Vamos ver se esse Jesus, ele consegue restaurar uma cana quebrada. Vamos ver se esse Jesus consegue acender um pavio que já se apagou. Não há esperança mais para esse camarada. Quantos de nós são como esse homem? Cego. Não que sejamos cegos fisicamente, mas somos cegos porque nós só vemos as circunstâncias naturais. Só vemos os problemas, só vemos as dificuldades, só falamos em cima disso. É cego. O que Jesus quer? Restaurar a sua visão. Jesus veio lá para a igreja no Apocalipse e diz, roga a mim, e eu lhe darei colírio para os seus olhos, para que vejas claramente. Deus quer abrir os seus olhos hoje. Existe uma dimensão de Deus muito maior do que a dimensão dos seus problemas e das suas circunstâncias. Deus quer mudar a história da sua vida. Ele não veio esmagar a cana, ele veio restaurar e levar o cego para ele. E o cego passou a ver, mas o cego também era mudo. Tudo. Não mudo necessariamente porque não falava. Muitos mudos estão aqui hoje. Mudos que falam. Mudos que falam o quê? Falam da crise, falam do problema, falam do fracasso, falam mal. Declaram aquilo que vem, não aquilo que esperam. Nós somos crentes, nós falamos daquilo que vemos, não, nós falamos daquilo que nós esperamos. Bendita esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo está em trevas, mas a minha casa, a minha vida, a sua família resplandece a luz do Senhor. Eu não vou falar para você quão difícil é o mundo aí fora, quão complicado é a sua história, quão difícil é a sua vida. Eu vou falar que Jesus já trilhou um caminho abençoado, iluminado para a sua vida, porque eu não falo da derrota, eu falo da esperança. E a esperança de Deus é que move o seu coração, diz amém. E no final o cara era endemoniado. Sabe, muita gente está endemoniada hoje, não no sentido de ficar possesso de um espírito maligno, mas no sentido de estar oprimido, ter a sua mente opressa. Por quê? Porque não consegue romper, não consegue se ver livre desses estigmas malignos, dessas palavras que só dizem e só falam da derrota. Pergunta para quem está do seu lado, quantas vezes você já ouviu que você não ia dar nada, não ia valer nada e não ia conseguir nada? Duvido que já não tenha ouvido isso muitas vezes. E às vezes nós ouvimos isso da própria família. Lembrei do pombo. Mas Jesus veio para dizer que Ele não esmagará a cana quebrada. Mesmo que você tenha acreditado nessas mentiras de Satanás, ele não veio apagar a sua chama. Ele vem abrir os seus olhos, abrir a sua boca, para que você possa declarar a verdade, não daquilo que você está vivendo, mas daquilo que Ele quer que você viva nessa terra. Diz amém e dá um aplauso ao Senhor Jesus. É Ele que perdoa os seus pecados. Talvez esse eu deixei para o final, porque seja mais importante de todos. Porque muitas das vezes nós não temos a coragem de chegar na presença de Deus e para falar com Ele, para pedir ao Pai, porque a gente acha que não merece. E eu volto a dizer, se for no seu merecimento, de fato você não merece, mas nós somos aqueles que declaram a justiça da fé.
Nós não nos baseamos na nossa justiça própria, mas nós nos baseamos na justiça de Cristo por nós. Se eu não mereço, Cristo merece. Ele mereceu em meu lugar. A Bíblia diz que Ele se fez maldição para que eu fosse abençoado. Quantos abençoados eu tenho aqui nessa noite? Nós não somos abençoados por aquilo que fazemos, mas somos abençoados por aquilo que nós cremos. Diga, eu creio. Se você crê, o que você faz? Eu falo. Fala do quê? Da sua fé. O que você crê? Faz como Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem, que é poderoso para guardar meu tesouro até aquele dia. Sabe, essa é a verdade espiritual. Em Lucas capítulo 7, Jesus, ele viveu uma história e ela ficou registrada na Bíblia para servir de exemplo para nós. Essa história de uma mulher pecadora que invadiu, não que lhe fosse proibido, era permitido fazer isso naquela época, a casa de um fariseu para poder demonstrar sua gratidão por Jesus. Você conhece a história, Simão, o fariseu, que em outro texto é chamado Simão o leproso, ele recebeu Jesus para um banquete, para um jantar, mas ele foi extremamente desonroso com Jesus na maneira e na forma como o recebeu. Não seguiu os protocolos da época e a maneira de receber um mestre, um rabino. Jesus era um rabino, um mestre de Israel. Mas no meio daquele jantar, uma mulher pecadora, todos sabiam que ela era pecadora, ela entrou naquele lugar, ela se deitou aos pés de Jesus. Naquela época as mesas e cadeiras não são como nós estamos acostumados, as mesas eram baixinhas e as pessoas ficavam reclinadas à mesa, com as pernas para trás. Por isso João se deitava no peito de Jesus enquanto comia, porque Jesus estava reclinado à mesa, deitado no chão, os seus pés estavam para trás, todo empoeirado da terra da Palestina, e você vai conhecer lá comigo o ano que vem, tem muita poeira por lá ainda. E aquela mulher entrou por trás de Jesus e começou a chorar, a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas, a beijá-lo, a beijar os pés de Jesus com a sua boca, sabe? E secar com seus cabelos. Eu passei uns dias no carnaval, de folga, né? Embora nós tivemos o culto, voltamos para o culto domingo, nós ficamos uns dias de folga, o pessoal na piscina, eu vejo como as mulheres não gostam de molhar o cabelo. E tem muitas razões, não vou discuti-las. Aquela mulher não se preocupou em pegar o seu cabelo para usar como toalha e secar os pés de Jesus, que estavam molhados com as suas próprias lágrimas. Quantas lágrimas precisa haver para lavar um pé empoeirado? Aquela mulher fez isso. E se não bastasse, ela pegou um frasco de perfume caro, 300 denários, 300 dias diárias de um trabalhador, e derramou sobre Jesus, ungindo Jesus para a sua morte. Ela é conhecida como uma adoradora extravagante. Jesus, até em outro texto, diz: tudo que se falar, todo lugar que o evangelho for pregado, essa história vai ser contada em memória dessa mulher. Agora eu queria chamar a atenção para o texto. Quando aquela mulher estava fazendo essas atitudes todas, o próprio Simão e as pessoas que estavam à mesa começaram a dizer assim: não estou dizendo, é pecadora. Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem ela é e não deixaria que ela tocasse nele. Que ideia idiota se faz a respeito de Jesus. Jesus não veio para os santos, ele veio para os pecadores. Mas ele questionava Jesus por causa da atitude daquela mulher. Mas Jesus, conhecendo o coração, as razões dele, sabe? Isso aqui é uma outra verdade que está guardada nesse texto. Assim como Jesus conhecia as verdades da mente, as razões daquele homem, ele conhece os seus argumentos hoje. Cada um deles. Cada um deles. Ele sabe para onde você está andando. E ele disse assim: sabe, Simão,
Essa mulher que está beijando os meus pés, lavando os meus pés e me ungindo, ela tem muitos pecados. Quantos pecados ela tinha? Muitos pecados. Mas ele dá uma palavra que é extraordinária. Eu quero que você se lembre sempre disso. Sempre, sempre, sempre. Os seus muitos pecados, todos eles foram perdoados. Por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas Simão, a pessoa que pouco foi perdoada, demonstra pouco amor. Eu acho que a gente precisa se colocar na posição das pessoas nessa história. Nessa história, você é Simão ou você é mulher? Eu sou Jesus. Ah, tá. Senhor Jesus, vamos adorá-lo. Nessa história, você é Simão ou você é a mulher? Qual a sua disposição diante de Jesus? Qual a sua extravagância, a sua gratidão? Jesus compara isso ao tamanho do perdão, porque quem muito é perdoado, muito ama. Se você sabe de onde você veio, o que você fez, mas tem crente que esquece rápido de onde veio e o que fez, e agora se torna um fariseu, né? Não que o seu passado vai interferir na sua história, mas você precisa lembrar de onde Deus tirou você, do Egito que Deus te tirou, porque quem lembra disso, muito ama, porque sabe que foi muito perdoado. Você sabe do que eu estou falando. O fariseu achava que ele era melhor do que aquela mulher. E eu vou lhe dizer, talvez ele tivesse menos pecados, pecados sexuais, pecados morais, pecados éticos, mas pecados não levam ninguém para o inferno. Existe um único pecado que leva a pessoa para o inferno, que é o pecado de não crer em Jesus. Agora, se o indivíduo não crê em Jesus, os seus muitos pecados são atribuídos a ele. Mas aquela mulher, ela foi extravagante nas atitudes, no choro, no enxugar, no ofertar aquele perfume caro, porque ela era muito grata por tudo aquilo que Jesus fez na vida dela. Enquanto o fariseu não tinha gratidão nenhuma no coração, ele achava que Jesus está ali só para comer a comida dele. Tem gente que acha isso, que está fazendo um grande favor para Deus, em fazer alguma coisa, em vir na igreja, em participar do culto. Não é nada disso, irmão. Você precisa vir aqui como aquele mendigo. Eu estava conversando uns meses atrás, com um homem muito rico, advogado, importante, e advogados são muito cheios de razão, de leis, né? E ele dizia para mim assim, sabe, pastor, eu acho que o evangelho é para os pobres, porque o pobre sempre depende de alguma coisa, ele sempre quer ganhar alguma coisa. E o rico acha que pode comprar tudo, que tem tudo que quiser, acha que é melhor do que todo mundo. Eu falei, você não está longe da verdade, é por aí mesmo. Mas tanto o pobre quanto o rico, todos eles dependem da graça salvadora de Jesus. Aquele Simão nunca foi esquecido, e aquela mulher também não. A mulher por causa da sua adoração, e aquele leproso fariseu por causa da sua estupidez. Quem você é nessa história? Aquele que está disposto a entregar na medida que recebeu? Ou aquele que é incrédulo no coração, de coração duro, desonroso, e acha que Jesus está fazendo mais do que obrigação? Seja como for, eu quero dizer, os seus muitos pecados, ou os seus poucos pecados, todos eles foram perdoados. Então isso não é um motivo para te impedir de chegar na presença de Jesus. Essa é uma razão para você buscá-lo. Não há mais pecados atribuídos a você. O que há é um caminho aberto na presença do Pai. Então você não precisa falar do seu problema, você pode falar da sua esperança. Qual o nome da sua esperança? Jesus. Ele é a sua esperança. Ele é a vida que vive dentro de nós. E nós podemos falar dessa esperança, e não da maldição, não do problema, não da crise, não da enfermidade, não da pobreza, não da dificuldade. Não estou dizendo que elas não existam, mas eu quero dizer que quando você declara ao monte, vai para o meio do mar, esse monte vai sair da sua vida. Seja qual for o monte, a sua palavra precisa ser uma palavra de esperança. Sabe quantas pessoas ungiram o corpo de Jesus na morte? Uma. Sabe quem foi? Essa mulher. Por quê? Ela estava na hora certa, no lugar certo.
No primeiro dia da semana, no domingo, as mulheres, Maria Madalena, elas foram ao sepulcro para ungir Jesus, o corpo de Jesus. Mas quando chegaram lá, a pedra estava removida. Você vai lá comigo o ano que vem, hein? A pedra estava removida. Jesus não estava lá. Aonde Jesus estava? Em qualquer lugar, menos ali. Elas conseguiram ungir o corpo de Jesus? Não. Mas aquela mulher, na casa de Simão, ela conseguiu. E Jesus disse, ela está ungindo o meu corpo para o meu sepultamento. Sabe, quem é extravagante, sabe que foi muito amado, sabe que foi muito perdoado, é extravagante na sua oração. Não liga para as questões que são circunstanciais, mas olha para Jesus, porque Ele é a esperança de toda a terra. Às vezes a gente se esquece disso. Os dias passam, né? Os anos passam depois da nossa conversão e nós nos esquecemos o quanto Deus nos amou. Por isso o Salmo 103 diz, bendiga minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quem está comigo diz amém. Você tem motivos para estar na presença de Deus nessa noite? Eu quero terminar com uma história de Caleb, lá no livro de Josué, no capítulo 14, versículo 12. Caleb diz assim, agora dá-me esse monte, de quem o Senhor falou naquele dia. Sabe, Caleb estava falando de uma história que acontecera 45 anos atrás. 45 anos atrás, ele recebeu uma promessa de Deus. E todos os próximos 45 anos, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa foi a verdade na vida de Caleb, até que toda uma geração morreu. 45 anos depois, ele chega para Josué e diz assim, agora dá-me esse monte que o Senhor falou naquele dia. Ele tinha uma esperança. E qual era a fala de Caleb que o manteve vivo e forte? Declarar a sua esperança. Sabe o que declara, que faz você ficar vivo e ficar forte? Declarar a sua esperança. Não declarar o seu problema, declarar a sua esperança. Você sabe que Josué é uma figura de Cristo. Meus alunos sabem, lá da turma, né? De panorama bíblico. Josué é uma figura de Cristo. O nome de Josué é Jeová, é salvação, como Yeshua, né? O nome de Josué é uma figura de Cristo. E sabe quem Caleb representa? Alô? Caleb representa quem? Diga assim, eu. Diga assim, Caleb me representa. Diga para quem está ao seu lado, representa você. Por quê? Porque você tem uma promessa. O que você precisa dizer para o seu Josué, quem é o seu Josué? Quem é o seu Josué? Diga para o seu Josué assim, olha Josué, olha Jesus, agora me dá esse monte. Me dá esse monte que o Senhor me prometeu, me dá essa terra que o Senhor me prometeu, me dá essa condição que o Senhor falou comigo naquele dia, sabe? Você ouviu Josué, você pode dizer, o Senhor sabe, Jesus, daquilo que eu estou falando, o Senhor ouviu essa história, naquele dia tu ouviste, sabe? Tinha gigante, tinha problema, tinha doença, tinha enfermidade, tinha pobreza, marido foi embora, filho desistiu, família destruída, me dá esse monte, essa terra me pertence, eu vou tomar posse dela. Fale da sua esperança, não fale do seu problema. Tem gigante lá, diga para o gigante sair, porque o gigante não é maior do que o seu Deus, o gigante não é maior que Jesus, o gigante não é maior do que a esperança que você professa, o gigante não é maior do que a esperança que você declara, crie, por isso falei. Então por isso Josué ouve essa história de Caleb, assim como Jesus ouve essa história da sua boca, mas o que você precisa declarar é a sua fé, e essa palavra termina assim, é certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como Ele prometeu. Qual é o gigante que está afligindo a sua vida? Você tem uma promessa. Antigamente, será que eu tenho uma promessa? Se você é filho, se você é de Deus, você tem essa promessa. Agora você precisa agir em fé, assim como Pedro agiu em fé ao lançar as redes. Você precisa agir em fé e dizer, eu quero tomar posse dessa promessa. Como é que eu faço isso? Falando, declarando, entrando no território,
e dizendo: essa terra me pertence em nome de Jesus. Diabo, sai da minha família, sai do meu casamento, sai da vida da minha família, sai da minha empresa. Estigma, palavra de fracasso, palavra de derrota, sai da minha família, sai da minha empresa, sai do meu trabalho, sai da minha cabeça, sai da minha vida em nome de Jesus. Você não tem lugar mais aqui. Eu tomo posse dessa terra, porque aonde eu tomar posse de terra é pisar nela, irmão. É tomar posse dela, é pisar nela. Pisa nela, é sua. A família é sua, o marido é seu, a esposa é sua, os filhos são seus, esse é o seu pai. Tome posse da sua casa, tome posse da sua família, tome posse do negócio. Deus colocou na sua mão. Não seja negligente, não entregue para o adversário, não entregue para o inimigo, não abra mão do seu ministério, não abra mão da sua célula, não abra mão do discipulado, não abra mão daquilo que você faz para o Senhor. Deus te deu, é certo. Vamos ler o versículo no final? É certo. Todos os inimigos vão sair, porque o Senhor vai expulsá-los conforme Ele prometeu. Tem algum crente aqui comigo? Fica de pé em nome do Senhor Jesus.